O valentão da academia tinha como alvo uma garota humana. O instrutor parou a luta tarde demais. As máquinas estavam na entrada da academia da Unidade Galáctica e pareciam muito pequenas. O edifício erguia-se acima dela como uma montanha feita de vidro e pedra branca. Navios sobrevoavam, transportando estudantes de dezenas de mundos diferentes. Alguns desses estudantes eram mais altos que árvores. Alguns tinham escamas ou asas ou mais braços do que ela conseguia contar. E aqui estava ela, apenas uma garota humana da Terra, de 17 anos, sozinha. Ela trabalhou tanto para chegar aqui, 3 anos estudando todas as noites até seus olhos arderem, testes que cobriam matemática, ciências e história de 100 civilizações diferentes. Ela obteve pontuação superior a 10.000 outros candidatos de toda a coalizão. Mas nada disso parecia importar agora enquanto ela atravessava os portões principais e sentia os olhares dos estudantes alienígenas seguindo cada passo dela. A humanidade juntou-se à coligação galáctica apenas 8 anos atrás. Na longa história das viagens espaciais, isso não foi nada. A maioria das espécies aqui navegou entre as estrelas durante milhares de anos. Eles construíram impérios, travaram guerras e assinaram tratados antes mesmo dos humanos descobrirem o fogo. Para eles, a Terra era um planeta atrasado cheio de criaturas primitivas que de alguma forma tropeçaram nas viagens espaciais por acidente. Mai foi um dos 3 únicos humanos na academia este ano. Os outros 2 eram meninos mais velhos que haviam chegado uma semana antes dela. Ela ainda não os havia conhecido. Ela se perguntou se eles se sentiam tão perdidos quanto ela. Uma grande criatura bloqueou seu caminho. Ele tinha quase 3 metros de altura e escamas verdes escuras cobrindo todo o seu corpo. Seus olhos eram amarelos com fendas pretas no centro. Quando ele sorriu, ela viu fileiras de dentes que pareciam afiados o suficiente para cortar aço. Outro humano, disse ele, sua voz era profunda e retumbante como um trovão distante. Ouvi dizer que eles estavam deixando sua espécie entrar agora. Não acreditei até ver com meus próprios olhos. Mai olhou para ele e manteve o rosto calmo. Com licença, preciso encontrar meus aposentos. Seus aposentos? Ele riu e olhou para o grupo de estudantes reunidos atrás dele. Eram todos grandes, todos escamosos, todos olhando para ela com o mesmo divertimento frio. O pequeno humano tem quartos agora. Em seguida, eles darão moedas aos robôs de limpeza. Os outros alunos riram. Mai não disse nada. Ela contornou a grande criatura e continuou andando. Ela ouviu mais risadas atrás dela, mas não olhou para trás. Seu pai a avisou sobre isso. Antes de ela deixar a Terra, ele sentou-se com ela em seu pequeno apartamento e conversou muito seriamente. Você enfrentará o ódio, ele havia dito. Você enfrentará criaturas que pensam que você está abaixo delas. Você vai querer revidar. Você vai querer provar que eles estão errados, mas não deve, você deve suportar. Cada humano naquela academia carrega a reputação de toda a nossa espécie. Se você lutar, eles dirão que os humanos são violentos. Se você falhar, dirão que os humanos são estúpidos. Você deve ter sucesso silenciosamente. Você não deve dar-lhes nenhuma desculpa para nos dispensar. Então Mai suportou, ela encontrou seus aposentos. Um pequeno quarto com uma cama, uma escrivaninha e uma janela que dava para os campos de treinamento abaixo. Outros estudantes tinham quartos com o dobro deste tamanho. Ela não reclamou. Ela desempacotou seus poucos pertences e começou a estudar o cronograma que havia recebido. A primeira semana passou num borrão de aulas e testes e longas noites memorizando coisas das quais ela nunca tinha ouvido falar antes. História da coalizão, protocolos diplomáticos, noções básicas de navegação naval. Sua mente doía com o esforço de aprender tanto e tão rapidamente, mas ela continuou. Ela não tinha outra escolha. O problema começou no 8º dia. Ela voltou para seus aposentos depois das aulas noturnas e encontrou a porta aberta. Lá dentro, tudo o que ela possuía foi destruído. Suas roupas estavam rasgadas, seus livros estavam queimados. Seu tablet pessoal foi esmagado em pedaços no chão. Na parede, alguém havia escrito uma mensagem em letras grandes e feias.
Vá para casa, animal. Mai parou na porta e olhou para a destruição. Ela sentiu algo quente subiu em seu peito. Raiva, raiva real, do tipo que fazia suas mãos tremerem e sua visão ficar turva. Ela queria gritar. Ela queria encontrar quem fez isso e fazê-lo pagar. Em vez disso, ela respirou fundo, depois outra. Então ela entrou e começou a limpar a bagunça. Ela não relatou isso. Ela sabia quem era o responsável. A criatura de grande porte que bloqueou seu caminho no primeiro dia. Seu nome era Rekka Soren e ele era filho de uma família nobre taratiana. Os taratianos conquistaram 12 mundos antes que a coalizão os obrigasse a parar. Eles eram guerreiros por cultura e por sangue. Eles acreditavam que a força era a única coisa que importava. Rekka governou os alunos do primeiro ano através do medo. Ele tinha um grupo de seguidores que faziam tudo o que ele ordenava. Eles intimidavam qualquer um que considerassem fraco. Eles levaram comida de estudantes menores. Eles quebraram pertences e riram disso. Os instrutores sabiam, mas não fizeram nada. Os nobres taratianos tinham conexões poderosas. Era mais fácil olhar para o outro lado. Mai aprendeu tudo isso em conversas sussurradas no refeitório. Ela descobriu que a família de Rekka havia perdido um status significativo quando os humanos se juntaram à coalizão. Aparentemente a Terra negociou um tratado que libertou 2 espécies do controle taratiano. A família Soren culpou a humanidade pela sua queda e agora Rekka encontrou um humano que ele poderia punir. O assédio continuou. Suas roupas novas foram roubadas. Suas refeições estavam contaminadas com substâncias que a deixavam doente durante dias. Suas tarefas desapareceram do sistema de informática da academia e ela teve que refazê-las de memória. Cada vez ela não relatou nada. Cada vez ela simplesmente consertava o que estava quebrado e seguia em frente. Outros estudantes notaram. Alguns pareciam solidários, mas nenhum ofereceu ajuda. Ajudar um humano significava tornar Rekka Soren inimiga. Ninguém queria isso. Certa noite, Mai estava sentada sozinha na biblioteca estudando para uma prova. Uma sombra caiu sobre sua mesa. Ela olhou para cima e viu Rekka parada ao lado dela com seu sorriso habitual. Trabalhando duro, pequeno humano? Sim, isso não vai te ajudar. Ele se inclinou mais perto. Seu hálito cheirava a carne podre. Amanhã seria treinamento de combate. O instrutor Verena contratou os parrins aleatoriamente, mas às vezes atende pedidos. O sorriso ficou mais amplo. Eu te solicitei. Mai sentiu seu coração bater mais rápido, mas manteve a voz firme. Eu vejo. Toda a academia estará assistindo. Eles verão o que os humanos realmente são. Fraco, suave, patético. Ele se abaixou e pegou o tablet dela, esmagando-o com sua mão enorme como se fosse feito de papel. Tente descansar esta noite, pequeno humano. Você precisará de sua força. Ele foi embora rindo. Seus seguidores riram com ele. Mai ficou sentado imóvel por um longo tempo. Ela pensou no que seu pai havia dito. Aguente, não lhes dê desculpa. Carregue a reputação da humanidade sobre seus ombros e não a deixe cair. Mas agora havia outra voz em sua cabeça. A voz de sua avó que lhe ensinou coisas que seu pai não conhecia. Coisas transmitidas através de gerações de sua família. Coisas que não tinham nada a ver com resistência. Você é pequena, dissera a avó dela uma vez, há muito tempo. Você sempre será pequeno. Menor que os valentões da escola. Menor que os perigos deste mundo, mas pequeno não significa indefeso. Pequeno significa que você deve ser inteligente. Pequeno significa que você deve aprender onde atacar para que o tamanho não importe. Mai aprendeu desde 6 anos de idade que ela aprendeu. Pontos de pressão. Bloqueios articulares, aglomerados nervosos. Os lugares onde o corpo humano era frágil e os lugares onde outros corpos também eram frágeis. Sua avó era uma mestra em artes que já existiam quando a civilização humana era jovem. Ela havia passado esse conhecimento para Mai, gota a gota, ao longo de muitos anos. Ninguém na academia sabia disso. Nem mesmo os outros humanos.
Não parecia importante antes. Ela estava aqui para estudar e aprender e deixar a humanidade orgulhosa através do desempenho acadêmico. Lutar não fazia parte do plano, mas agora Vreka a forçou. Mai pegou os pedaços de sua mesa esmagada T e jogou-os na unidade de reciclagem. Então ela voltou para seus aposentos e deitou-se na cama, no teto. Amanhã ela enfrentaria uma criatura 3 vezes maior que ela na frente de toda a academia. O instrutor parava a luta quando um dos lados era claramente derrotado. Essa era a regra. Vreka tentaria machucá-la gravemente antes que isso acontecesse. Ele poderia tentar aleijá-la. Ele poderia tentar matá-la. Ela pensou em suas opções. Ela poderia se recusar a lutar e enfrentar punição por covardia. Ela poderia lutar e perder e provar o que Vreka queria provar sobre os humanos ou poderia fazer outra coisa. Algo que mudaria tudo. Mai fechou os olhos e começou a respirar lentamente. Em sua mente, ela repetiu os movimentos que sua avó lhe ensinara. Os toques suaves que causaram tanta dor. Os ângulos precisos que travavam articulações e cortavam conexões nervosas. Os ataques que poderiam incapacitar, paralisar ou matar, dependendo de quanta força ela escolhesse usar. Ela não dormiu naquela noite. Ela não precisava. Seu corpo estava calmo e sua mente estava clara. O amanhã traria o que o amanhã traria. Em outra parte da academia, o instrutor Vren revisou as tarefas de sparring da sessão matinal. Ele viu o nome de Vreka emparelhado com o da garota humana e sorriu levemente. Ele havia aprovado o pedido pessoalmente. Vren era Corvati, uma espécie conhecida por suas tradições guerreiras. Ele lutou em 3 grandes conflitos antes de assumir este cargo de professor. Ele não tinha respeito pelos humanos. Eles eram fisicamente inexpressivos e culturalmente estranhos. Ele não entendeu por que a coalizão lhes concedeu a adesão. Isso seria educativo, ele pensou. A humana aprenderia seu lugar. Os outros alunos viriam o que acontecia quando a fraqueza enfrentava a força e talvez depois disso a academia pensasse 2 vezes antes de aceitar mais humanos. Ele desligou o console e foi dormir, ansioso pela manhã. A sala de treinamento era a maior sala da academia. Poderia acomodar 500 alunos facilmente. Hoje parecia que todos os 500 estavam presentes. A notícia se espalhou pelos dormitórios como fogo na grama seca. Os Tarati Noble iriam lutar contra a garota humana. Todos queriam assistir. Mai passou pela entrada e sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre ela. Criaturas de todas as formas e tamanhos alinhavam-se nas paredes e enchiam as varandas de observação acima. Alguns sussurravam uns para os outros, alguns apontavam, alguns riam. Ela ignorou todos eles e caminhou até o centro da área de treinamento onde os outros alunos do primeiro ano estavam reunidos. Vreka já estava lá. Ele se destacou dos outros, cercado por seus seguidores. Quando viu Mai, seus olhos amarelos brilharam com um prazer cruel. Ele não disse nada. Ele não precisava. Sua expressão dizia tudo. O instrutor Vren entrou por uma porta lateral e caminhou até o centro da sala. Ele era alto e magro, com pele cinza e 4 braços que terminavam em mãos com muitos dedos. Sua voz era afiada quando ele falou. Hoje continuamos os exercícios básicos de sparring. Você lutará 1 contra 1 até finalização ou nocaute. Pararei cada partida quando uma das partes estiver claramente derrotada. Seus olhos varreram os alunos. Não haverá ferimentos graves. Qualquer pessoa que causar dano permanente a um sparring enfrentará expulsão imediata. Alguns estudantes assentiram. Outros se moviam nervosamente. Mai manteve o rosto inexpressivo e o corpo imóvel. Vren começou a chamar os pares. 2 alunos da Corvati se adiantaram e travaram uma breve luta técnica que terminou em finalização. Um Tessano e um Vurik trocaram golpes até que o Tessano foi derrubado. Partida após partida prosseguiu enquanto a multidão ficava inquieta. Eles estavam esperando pelo evento principal. Finalmente, Vren gritou os nomes que todos esperavam. Vreka Soren e Mei Shen. Um murmúrio percorreu a multidão. Vreka deu um passo à frente com o peito inchado e as escamas brilhando sob as luzes de treinamento. Ele era enorme.
Seus braços eram tão grossos quanto todo o corpo de Mei. Suas garras pareciam capazes de rasgar metal. Mei deu um passo à frente. Ela parecia minúscula perto dele, frágil, como algo que quebraria ao menor toque. Isto parece injusto, disse uma voz vinda da multidão. Mei não viu quem falou. Vren se virou em direção à voz. Os humanos exigiam tratamento igual nesta academia. Tratamento igual significa ausência de considerações especiais. Se o humano não pode competir, talvez os humanos não devessem estar aqui. Mais risadas. Vreka sorriu ainda mais. Mei levantou a mão. Instrutor Vren, posso recusar esta partida? O silêncio caiu sobre o corredor. Até Vreka pareceu surpreso. Vren caminhou lentamente em sua direção. Ele olhou para ela com algo parecido com desgosto. Você pode não. Isto não é uma escolha. Isso é treinamento. Todos os alunos devem participar. Eu entendo. Mei baixou a mão. Queria dar-lhe a oportunidade de reconsiderar. A chance de reconsiderar? A voz de Vren gotejava desprezo. Talvez você devesse reconsiderar sua presença nesta academia. Ele voltou para a borda do círculo de treinamento. Regras padrão. Comece quando estiver pronto. Vreka se agachou em posição de combate. Seus músculos ficaram tensos sob as escamas. Ele parecia um predador prestes a atacar uma presa ferida. Mei ficou parada. Seus braços estavam soltos ao lado do corpo. Seus pés estavam posicionados de uma forma que parecia descuidada, mas não era. Sua respiração desacelerou até ficar quase invisível. Olhe para ela, disse alguém na multidão. Ela está congelada de medo. Vreka atacou. Ele se moveu rápido para algo tão grande. Seus pés trovejaram contra a pista de treinamento. Seus braços se abriram para agarrá-la e esmagá-la contra seu peito blindado. Foi o tipo de ataque que funcionou contra quase todo mundo. Força esmagadora, não há escapatória. Mei deu um passo para o lado. Parecia simples, quase preguiçoso. Num momento ela estava no caminho dele e no momento seguinte não estava. Os braços de Vreka fecharam-se no ar vazio. Seu impulso levou para frente e ele tropeçou antes de se recuperar. A multidão ficou em silêncio. Vreka se virou e atacou novamente. Desta vez ele balançou o punho enorme em um amplo arco apontado para a cabeça dela. O golpe teria quebrado a pedra. Mei passou por baixo dele e passou por ele, a mão roçando levemente seu braço enquanto avançava. Para os observadores, parecia que ela simplesmente havia evitado o ataque, mas Vreka sentiu algo estranho, um formigamento no braço que desapareceu depois de um momento. Ele rosnou e atacou mais rápido. Soco após soco, agarre após agarre. Cada vez que Mei estava em outro lugar, ela fluía em torno de seus ataques como água em torno de uma pedra. Ela nunca revidou. Ela nem levantou as mãos em defesa. Ela simplesmente não estava lá quando seus golpes chegaram. 1 minuto se passou. Depois, 2, Vreka estava respirando com dificuldade agora. O suor brilhava em suas escamas. A frustração em seu rosto estava se transformando em algo ainda mais feio. Raiva, fique parado e lute, ele rugiu. Mei não disse nada. Ela continuou a se mover daquela maneira pequena e cuidadosa que a mantinha fora de alcance. No meio da multidão, os estudantes começaram a sussurrar. Não era isso que eles esperavam. Os humanos já deveriam estar quebrados. Ela deveria estar chorando e implorando por misericórdia. Em vez disso, ela estava fazendo um dos valentões mais temidos da academia parecer tolo. Os ataques de Vreka ficaram mais selvagens e cruéis. Ele parou de tentar agarrá-la e começou a tentar machucá-la. Suas garras saíram totalmente estendidas. Ele apontou para sua garganta, seus olhos, seu peito. Estas não eram técnicas de sparring. Foram ataques mortais. Da borda do círculo, o instrutor Vren observava com os olhos semicerrados. Ele deveria parar a partida. Vreka estava claramente violando as regras, mas algo o impediu. Curiosidade, talvez, ou algo mais sombrio.
Ele queria ver o que aconteceria quando o humano finalmente cometesse um erro. Mei viu a mudança nos ataques de Wrecker. Ela entendeu o que isso significava. Ele não estava mais tentando vencer. Ele estava tentando matá-la na frente de 500 testemunhas e o instrutor não estava fazendo nada. Ela esperava que não chegasse a esse ponto. Ela lhes deu todas as chances de acabar com isso pacificamente. Ela pediu para recusar. Ela evitou todos os ataques sem revidar. Ela tinha sido tão gentil quanto poderia ser, mas a gentileza tinha limites. Wrecker atacou novamente, ambos os braços alcançando seu pescoço. Mei deu um passo para trás e sentiu o calcanhar tocar a borda do círculo de treinamento. Não há mais lugar para recuar. Wrecker viu isso em seus olhos brilhando de triunfo. Finalmente, ele rosnou e agarrou o braço esquerdo dela. Seu aperto foi esmagador. Ela sentiu os ossos rangendo sob a pressão. Foi isso. Ele a jogaria no chão e pisaria nela até que ela parasse de se mover. O instrutor acabaria por parar a luta, talvez ou não. Wrecker a levantou do chão pelo braço. A dor foi extraordinária, mas Mei não gritou. Ela se deixou ficar ali por meio segundo enquanto ele puxava o outro braço para trás para dar o golpe final. Então ela se mudou. Suas mãos livres dispararam e tocaram um ponto na parte interna do cotovelo dele. Não foi um soco, foi apenas um tapinha, mas o braço de Wrecker ficou dormente instantaneamente e seu aperto foi liberado. Mei caiu no chão e rolou entre as pernas dele enquanto seus punhos balançavam pelo espaço vazio. Ela veio por trás dele e tocou mais 2 pontos em rápida sucessão, um na parte de trás do joelho e outro na base da coluna. Wrecker fez um som estranho. Suas pernas dobraram. Ele caiu para frente, apoiado nas mãos e nos joelhos, incapaz de entender por que seu corpo não respondia. "O que você fez?" Sua voz estava confusa agora, em vez de irritada. Mei circulou para encará-lo. Sua expressão era calma, quase triste. "Seu sistema nervoso tem pontos de pressão", ela disse calmamente. "A maioria das espécies sim. Os locais variam, mas o princípio é o mesmo. Acerte o ponto certo com a força certa e os sinais para onde viajar." Wrecker tentou se levantar. Suas pernas não lhe obedeciam. Ele tentou golpeá-la com o braço. Seu braço se movia muito devagar, como se estivesse atravessando lama espessa. O pânico começou a substituir a confusão em seus olhos. "Esta é sua última chance", disse Mei. "Renda-se agora, chame o instrutor para parar a partida. Não tenho nenhum desejo de machucar você mais do que já fiz." Por um momento, pareceu que ele iria ouvir. O medo em seu rosto era genuíno. Ele entendia agora que algo havia dado terrivelmente errado em sua vitória fácil, mas o orgulho era mais forte que o medo. Ele abriu a boca e gritou de raiva. Ele se levantou com pura força de vontade, as pernas parcialmente entorpecidas tremendo embaixo dele. Ele ergueu a mão com garras e baixou-a em direção à cabeça dela com toda a força que lhe restava. Mei entrou no ataque. Ela pegou seu pulso com uma mão e torceu. A garra passou inofensivamente por cima do ombro dela. A outra mão dela subiu e tocou sua garganta. O toque era gentil, quase terno. Wrecker congelou. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Lenta e terrivelmente, ele caiu para trás e bateu no chão com um estrondo que ecoou pelo corredor silencioso. Ele ficou ali olhando para o teto. Seu peito se movia em respirações curtas e superficiais. Seus braços e pernas não se moviam. O instrutor Vren finalmente avançou. "O que é que você fez?" Mei olhou para ele. Não havia raiva em seu rosto, nem triunfo, apenas um cansaço silencioso que parecia muito mais antigo do que 17 anos. "Eu parei a luta", ela disse. "Como você não faria isso?" Ela se virou e caminhou em direção à saída. A multidão se separou diante dela em silêncio. Ninguém tentou impedi-la, ninguém disse uma palavra. Atrás dela, Wrecker estava paralisado na área de treinamento, emitindo pequenos estalidos de puro terror animal. A luta durou menos de 4 minutos. Isso mudou tudo.
O centro médico estava um caos. Médicos de 3 espécies diferentes cercaram a cama de diagnóstico onde Vreca estava ainda incapaz de se mover. O equipamento de digitalização zumbiu e apitou. Exibições holográficas mostravam imagens de seu sistema nervoso com grandes seções destacadas em vermelho. Não entendo, disse a médica-chefe, uma teciana de pele prateada e olhos preocupados. O dano nervoso é preciso demais. Cada interrupção ocorreu exatamente no ponto certo para desativar a função sem causar danos permanentes. Will recover? Perguntou ao administrador Korat. He was unseen even by Corvat standards, the Guest Authority at the Academy. Seus antebraços estavam cruzados sobre o peito enquanto ele estudava as exibições. Sim, provavelmente. A paralisia deve desaparecer em poucas horas. O controle do motor retornará dentro de 1 ou 2 dias. O médico hesitou, mas se os golpes tivessem sido um pouco mais fortes, estaríamos discutindo os preparativos para o funeral. Korat virou-se para o instrutor Vren, que estava parado num canto tentando se fazer pequeno. Explique, Vren passou a última hora respondendo perguntas. Suas respostas não satisfizeram ninguém. O estudante humano pediu para recusar a partida. E refuse. O protocolo padrão exige que todos os alunos participem de exercícios de treinamento. A estudante humana tinha metade do tamanho de seu oponente. O tamanho não é motivo para isenção. Já tivemos sparrings incompatíveis antes. Esses parceiros incompatíveis não estavam tentando matar uns aos outros. Korat's voice was cold. Eu revisei a gravação. Vreca Soren tentou ataques letais pelo menos 6 vezes. Você não fez nada. Vren said nothing. Não havia nada que ele pudesse dizer. Você está suspenso enquanto se aguarda uma investigação completa. Retire-se desta instalação imediatamente. Vren saiu sem discutir. Ele foi um guerreiro por 50 anos. Ele sabia quando uma batalha estava perdida. Korat turned back to the medical displays. O pai de Vreca já havia enviado 3 mensagens furiosas exigindo justiça. A família Soren queria que a garota humana fosse expulsa, presa e extraditada para o espaço de Tarratian para julgamento. Eles estavam chamando isso de agressão, tentativa de homicídio, um ato de guerra contra sua nobre casa. Mas a gravação contou uma história diferente. Korat já assistiu 7 vezes. Ele assistiu a garota humana pedir para recusar. Ele a viu evitar todos os ataques sem contra-atacar. Ele a viu avisar Vreca para ceder antes que ela finalmente o incapacitasse. E ele viu o instrutor Vren ficar parado e não fazer nada enquanto um estudante tentava cometer um assassinato em sua sala de treinamento. The evidence was clear. O humano agiu em legítima defesa. Ela mostrou mais moderação do que qualquer um poderia razoavelmente esperar. E quando ela finalmente atacou, o fez com uma precisão que beirava o impossível. Seu comunicador pessoal tocou. Uma mensagem do gabinete do médico legista da coligação. Ele abriu e leu com atenção. O examinador analisou a gravação quadro a quadro. Sua conclusão foi preocupante. O humano atacou 3 vezes em menos de 4 segundos. Cada ataque tinha como alvo um grupo nervoso específico com precisão milimétrica. O ângulo e a força de cada ataque foram calculados para causar incapacitação máxima com dano permanente mínimo. Um ângulo ligeiramente diferente em qualquer. Um dos 3 teria matado Vreca instantaneamente. Em outras palavras, o humano optou por não matá-lo 3 vezes separadas no espaço de alguns batimentos cardíacos. Korat lutou em guerras. Ele havia treinado com os melhores guerreiros da coalizão. Ele nunca tinha visto ninguém demonstrar esse nível de controle sob pressão. Nem mesmo os lendários Corvati Blade Masters conseguiram igualá-lo. Seu comunicador tocou novamente. Desta vez foi um pedido de reunião da Embaixada Humana. Ele aceitou e foi até a sala de conferências. 3 humanos estavam esperando por ele. 2 homens e uma mulher, todos vestidos com ternos cinzas simples que os diplomatas humanos pareciam preferir. Deu uma Spock first. Administrador Korat, obrigado por se encontrar conosco. E Ambassador Shen. These are my advisors. Shen,
O mesmo sobrenome do aluno. Corad arquivou essa informação para mais tarde. Presumo que você esteja aqui por causa do incidente. Somos o embaixador Shen e apontou para uma cadeira. Por favor, sente-se. Essa conversa pode levar algum tempo. Korat Sati. O embaixador permaneceu de pé. Primeiro, deixe-me ser claro sobre a nossa posição. Mai Shen agiu em legítima defesa. She violate no rules. Ela não causou nenhum dano permanente. IFD Soren Family Visto por sua legal action, considerarão os tribunais da coligação antipáticos. Entendo que a gravação apoia essa conclusão. Ótimo, o embaixador fez uma pausa. Mas há algo mais que você deveria saber, algo que o ajudará a entender o que aconteceu hoje. Ela tocou o controle sobre a mesa. Uma tela holográfica apareceu mostrando arquivos pessoais, 3 rostos humanos, 3 nomes. Mai Shen foi um deles. Os outros 2 eram os estudantes humanos do sexo masculino da academia. Estes são os 3 humanos atualmente matriculados na sua instituição. Você sabe como eles foram selecionados? Korat balançou a cabeça. O processo seletivo foi extremamente competitivo. Mais de 15.000 pessoas se inscreveram. Nós os testamos quanto à inteligência, adaptabilidade, estabilidade psicológica e capacidade física. O embaixador ampliou um dos arquivos. David Parker obteve a pontuação mais alta na avaliação de combate físico. Ele detém títulos de campeonato em 3 artes marciais. Seu tempo de reação está entre 1% de todos os humanos testados. Ela passou para o segundo arquivo. James Okonkov obteve a segunda maior pontuação, ex-família militar. Sua avó era das Forças Especiais. Seu pai era das Forças Especiais. Ele treina em combate desde os 4 anos de idade. Ela passou para o terceiro arquivo, o arquivo de Mai Shen. Mai obteve a pontuação mais baixa dos 3 na avaliação de combate físico. Seu treinamento foi informal. Seu tempo de reação é meramente calculado pelos padrões humanos. Korat sentiu algo frio em seu estômago. Você está dizendo que não enviou seus melhores lutadores. Estou dizendo que evitamos especificamente enviar nossos melhores lutadores. Os olhos do embaixador eram duros. Administrador, a coligação pediu à humanidade que enviasse os estudantes que pudessem integrar-se pacificamente no ambiente da academia. Levamos esse pedido a sério. David e James são capazes de matar a maioria das espécies com as mãos nuas. Seus reflexos são treinados para respostas letais. Não podíamos arriscar colocá-los em situações em que pudessem matar acidentalmente um colega de classe. E Mai Shen, Mai foi escolhida em parte porque seu treinamento de combate era mínimo o suficiente para que ela pudesse mostrar moderação. O embaixador deixou isso bem claro. O que vocês viram hoje não foi uma demonstração de capacidade militar humana. Foi uma demonstração da capacidade humana mínima. O lutador mais fraco que estávamos dispostos a enviar. O silêncio encheu a sala de conferências. Korat pensou novamente na gravação. A velocidade, a precisão, o controle perfeito. Ele pensou no que o embaixador estava lhe dizendo agora. Você está dizendo que os outros 2 estudantes humanos são mais perigosos do que vi hoje. Significativamente mais perigoso. David poderia ter matado Rekka antes que alguém naquele salão percebesse que a luta havia começado. James teria feito a mesma coisa que Mai fez, mas sem o aviso, sem a chance de ceder. O embaixador finalmente sentou-se. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Não queremos administrador de violência. A humanidade já teve violência suficiente em sua história. Viemos para as estrelas na esperança de encontrar a paz, mas não seremos vítimas. Não veremos nossos filhos serem brutalizados por agressores enquanto os instrutores olham para o outro lado. O instrutor foi suspenso. Bom, isso é um começo. Outra pausa. Korat tinha muito mais perguntas, mas uma parecia mais importante. Como ela fez isso? O nervo ataca. Eu nunca vi nada assim. O embaixador Shen sorriu levemente. Não foi um sorriso feliz. A humanidade evoluiu como administradora de presas.
Não éramos as criaturas mais fortes do nosso mundo. Não fomos os mais rápidos nem os mais difíceis. Não tínhamos garras, nem presas, nem armadura. Cada predador do nosso planeta poderia nos matar facilmente. Então aprendemos. Estudamos anatomia. Encontramos os pontos fracos. Desenvolvemos técnicas que permitiram que um pequeno ser humano incapacitasse um oponente maior através da aplicação precisa de força, em vez de uma força esmagadora. Ela se levantou novamente e caminhou até a janela que dava para o terreno da academia. Essas técnicas têm milhares de anos. Eles têm nomes em dezenas de línguas humanas. Toda criança humana aprende pelo menos o básico. Maio Shen não é especial para os padrões humanos. Ela é simplesmente o que os humanos se tornam quando precisam sobreviver contra criaturas maiores e mais fortes que eles. Korat ficou com essa informação por um longo momento. Ele havia subestimado a humanidade. Toda a coligação subestimou a humanidade. Eles olharam para as criaturas pequenas e macias do planeta primitivo e assumiram fraqueza. Eles não entenderam que a própria fraqueza era o professor. Milhões de anos como presa transformaram a humanidade em algo muito mais perigoso do que qualquer predador. O que você quer da academia? Ele finalmente perguntou. Queremos que nossos alunos estejam seguros. Queremos instrutores que permitam que a violência contra humanos enfrente consequências. E queremos que a coligação compreenda algo importante. O embaixador Shen virou-se da janela para encará-lo diretamente. Não somos inofensivos porque somos fracos. Somos gentis porque escolhemos ser. Essa escolha pode ser desfeita a qualquer momento. Ela caminhou em direção à porta. Seus conselheiros o seguiram. Sugiro que você compartilhe esta conversa com a família Soren. Pode ajudá-los a reconsiderar as suas exigências de justiça. Ela foi embora. Korat permaneceu sentado sozinho na sala de conferências por muito tempo, pensando em tudo que havia aprendido e em tudo que isso significava. Em algum lugar da academia, Mei Shen sentou-se em seu pequeno quarto e esperou. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Ela só sabia que tinha feito o que tinha que fazer e enfrentaria quaisquer consequências que se seguissem. Sua avó ficaria orgulhosa. 3 dias após o incidente, Rekazor saiu do centro médico com as próprias pernas. A paralisia desapareceu exatamente como os médicos previram. Seu controle motor havia retornado completamente. Não houve danos permanentes ao seu sistema nervoso. Em termos puramente físicos, ele estava tão saudável quanto antes da luta. Mas algo mudou atrás de seus olhos. A arrogância se foi. A confiança cruel que fez com que outros estudantes o temessem desapareceu em algum lugar daquela área de treinamento quando ele ficou deitado, indefeso, olhando para o teto. Agora, quando outros estudantes olhavam para ele, não viam nenhum predador. Eles viram presas que foram capturadas e soltas. Seus seguidores se espalharam. Nenhum deles queria ser associado a um nobre que havia sido humilhado por um humano com metade do seu tamanho. Os estudantes que antes riam de suas piadas agora se afastaram quando ele se aproximou. Os alunos que ele intimidou observaram passar com expressões que não demonstravam nenhuma simpatia. Seu pai enviou mensagem após mensagem exigindo ação. Os advogados da família prepararam documentos. As fortes ligações políticas chegaram aos responsáveis da coligação. Por 2 dias parecia que o incidente se tornaria um incidente interestelar. Então alguém vazou a gravação. Ele se espalhou pelas redes da coalizão em poucas horas. Milhões de seres observaram a pequena menina humana evitar todos os ataques sem contra-atacar. Eles a observaram alertar seu oponente para ceder. Eles a observaram desativá-lo com 3 toques precisos que poderiam tê-lo matado, mas não o fizeram. Eles observaram o instrutor ficar parado e não fazer nada. A opinião pública mudou drasticamente. Os Toratians sempre foram impopulares, lembrados como conquistadores e traficantes de escravos antes que a coalizão os forçasse a mudar. Agora, seu nobre filho foi mostrado atacando um aluno com metade de seu tamanho enquanto um instrutor ajudava. A família Soren descobriu que suas mensagens não foram respondidas. Seus aliados políticos repentinamente tiveram conflitos de agenda.
Seus advogados aconselharam um acordo discreto. A investigação foi concluída no 5º dia. O instrutor Vren foi demitido da equipe da academia. Descobriu-se que ele violou vários protocolos ao permitir que a partida continuasse além do ponto de perigo evidente. Sua licença de ensino foi revogada enquanto se aguarda a revisão. Rekka Soren recebeu uma advertência formal. Seu uso de técnicas de força letal em uma partida de sparring foi documentado em seu registro permanente. Quaisquer violações futuras resultariam em expulsão imediata. Machin foi inocentado de todas as irregularidades. A academia reconheceu oficialmente que agiu em legítima defesa com a moderação apropriada. Mas as consequências foram muito além de uma academia num mundo neutro. Os comandantes militares da coalizão começaram a solicitar informações sobre técnicas de combate humano. As agências de inteligência tentaram identificar as escolas e os professores que desenvolveram métodos tão precisos para incapacitar os oponentes. Os canais diplomáticos fervilhavam com perguntas que nunca haviam sido feitas antes. Quão perigosos eram os humanos? O que mais poderiam fazer que a coligação não soubesse? A embaixada humana divulgou uma declaração cuidadosamente redigida. It explained that humanity had a long history of martial arts development. Mencionou que todos os humanos receberam algum treinamento básico em autodefesa. Não mencionou os programas das forças especiais, nem as pesquisas de combate classificadas, nem as armas que existiam apenas em cofres fechados na Terra. É melhor não compartilhar algumas informações. No 6º dia, o administrador Corinto recebeu a visita de um convidado inesperado. O grande almirante Tesca comandou a frota combinada da coalizão. Ela era antiga e enorme, uma fêmea corvati que lutou em mais guerras do que a maioria das espécies na história. Ela chegou sem cerimônia, andando pelos corredores da academia como se fosse dona deles. Em Ascense, Shidid mostre-me, ela disse quando chegou ao escritório de Corinth. Ele lhe mostrou a gravação, os relatórios médicos, a análise de especialistas em combate de uma dúzia de espécies, a conclusão a que cada especialista havia chegado de forma independente. Tesca assistiu em silêncio. Quando terminou, ela recostou-se e fechou os 4 olhos. Você sabe por que estou aqui, administrador? Presumo que o incidente atraiu a atenção dos mais altos níveis. Atenção, Tesca abriu os olhos. That is one word for it. Recebi 17 pedidos de comandantes de frota perguntando sobre capacidades humanas. Recebi 43 pedidos de ministérios de defesa planetária pedindo a mesma coisa. Os toratianos apresentaram uma queixa formal alegando que a humanidade está escondendo recursos militares. Os toratianos parecem ter encontrado muitas coisas para reclamar ultimamente. Indeed, a thin smile crossed Tesca's face, but their complaint rises an interesting question. What are humans eating? Korat estava pensando nisso há dias. Falei com o embaixador humano. She was kit direct. O aluno que venceu a luta é considerado mediano pelos padrões humanos. Os outros 2 estudantes humanos aqui são significativamente mais capazes e o resto de sua espécie. Ela deu a entender que todo ser humano aprende pelo menos técnicas básicas, que toda a sua civilização é construída na suposição de que eles devem sobreviver contra oponentes fisicamente superiores. Tesca ficou quieta por um momento. Quando ela falou novamente, sua voz estava pensativa. A coalizão aceitou a humanidade há 8 anos. Você se lembra do debate? Eu lembro. Muitos argumentaram contra a admissão. Os humanos eram muito primitivos, muito violentos, muito imprevisíveis. Eu fui um dos que argumentaram contra. Tesca levantou-se e foi até a janela. Eu revi a história deles, guerras após guerras, armas projetadas para destruição em massa. Eles quase se destruíram várias vezes antes mesmo de chegarem ao espaço. Achei que aceitá-los era convidar um predador para nossa casa. E agora? Agora me pergunto se estávamos errados de uma maneira diferente. Presumimos que os humanos eram perigosos por causa das suas armas e das suas guerras. Não consideramos que as suas armas e as suas guerras pudessem ser sintomas de algo mais profundo. They are not building those weapons because they enjoy destruction.
Eles os construíam porque esperavam enfrentar ameaças que não poderiam derrotar de outra forma. Tezca voltou-se para Korat. Sua expressão estava perturbada. Comandei soldados de todas as espécies da coalizão. E know how they fight. Os Taratianos confiam na força e na intimidação. Koratri depende de velocidade e disciplina. Vorut depende de números e coordenação. Mas humanos, ela balançou a cabeça. Os humanos presumem que enfrentarão algo difícil dedo, algo mais rápido, algo que deveria vencer, e eles se preparam adequadamente. Você acha isso preocupante? E find this terrifying. Tezca sat down again. Uma espécie que constrói toda a sua filosofia de combate em torno de ser o oprimido. Uma espécie que ensina seus filhos a derrotar oponentes maiores por meio de precisão e conhecimento. O que acontece quando essa espécie tem acesso à tecnologia da coalizão? O que acontece quando eles conseguem construir navios tão fortes quanto os nossos e ainda manter todas as técnicas que desenvolveram enquanto eram presas? Korat had no answer. A questão estava além de sua experiência. Vim aqui para ver com meus próprios olhos, continuou Tezca. Eu precisava saber se este foi um incidente isolado ou algo maior. Agora eu sei. Ela se levantou para sair. A coalizão cometeu um erro com o administrador da humanidade, mas não o erro que pensávamos. What mistake was that? Tezca parou na porta. Presumimos que eles precisavam de nossa proteção. Oferecemos-lhes adesão porque pensávamos que estávamos ajudando os mais fracos. Harfur Aismet Riz. Não estávamos ajudando os fracos. Estávamos convidando algo antigo, paciente e muito, muito perigoso para nossa aliança. E agora devemos conviver com essa escolha. Ela saiu sem outra palavra. Korat estava sentado sozinho em seu escritório enquanto o sol se punha nos terrenos da academia. Pela janela, ele podia ver estudantes circulando entre os prédios. Entre eles, quase invisível à luz do entardecer, havia uma pequena figura caminhando sozinha. Mei Shen, a garota humana que mudou tudo. Ele se perguntou o que ela estava pensando. Ele se perguntou se ela entendia as ondas que havia criado em toda a coalizão. Ele se perguntou se ela se importava. Perhaps she did not. Talvez ela simplesmente tivesse feito o que qualquer humano faria quando fosse ameaçado. Talvez todo o incidente não tenha sido nada especial para os padrões humanos. Esse pensamento era o mais aterrorizante de tudo. Em seu pequeno quarto, Mei Shen terminou seus estudos noturnos e se preparou para dormir. Amanhã traria mais aulas, mais provas, mais desafios. Ela os enfrentaria como havia enfrentado todo o resto. O assédio havia parado completamente. Ninguém tocou mais em seus pertences. Ninguém contaminou sua comida. Outros estudantes acenaram para ela nos corredores e se afastaram quando ela passou. Alguns até sorriram. She did not smile back. Ela não queria fama, medo ou respeito. Ela só queria estudar em paz. But she was learning some times required for to achieve. Essa foi uma lição que a humanidade aprendeu há muito tempo nas planícies da Terra. Quando ainda estavam aprendendo a andar eretos, foi uma lição que nunca deixou de ser verdadeira. Ela apagou a luz e dormiu sem sonhos. 3 meses se passaram na academia da Unidade Galáctica. As estações mudaram em Tessin Prime. Novos alunos chegaram e alunos antigos se formaram. O incidente na sala de treinamento tornou-se história, depois lenda, e depois algo que as pessoas mencionavam em sussurros quando as conversas se voltavam para os humanos. Mei Shen continuou seus estudos. Ela obteve notas altas em todas as disciplinas. Ela participou de exercícios de treinamento sem incidentes. Ela não fez amigos, mas também não fez inimigos. Ela existia em um espaço estranho entre a celebridade e o isolamento. Vigiado por todos, mas abordado por poucos. Freka Soren terminou sua recuperação física, mas nunca se recuperou de outras formas. Ele andava mancando levemente agora, não por causa dos golpes de Mei, mas por causa de como ele caiu quando suas pernas cederam. Os médicos disseram que era psicossomático. Seu corpo lembrava-se do desamparo mesmo quando seus nervos não o faziam. Ele evitou completamente a sala de treinamento.
Ele evitava May acima de tudo. Quando ele a viu nos corredores, ele se virou e caminhou na outra direção. His followers were gone. His status was gone. Seu pai parou de enviar mensagens depois que a situação legal ficou clara. Freck estava sozinho de uma forma que nunca havia estado sozinho antes. Em uma manhã fria, perto do final do terceiro mês, o instrutor Vren retornou à academia. Sua suspensão havia terminado. Sua licença de ensino foi restaurada após revisão. A posição oficial era que ele tinha má de erros de julgamento, mas não mereceu consequências permanentes. A posição não oficial era que sua família também tinha conexões. Ele encontrou May na biblioteca durante o período de estudo noturno. Ela estava sozinha em sua mesa habitual, cercada por livros e displays holográficos. Ela olhou para cima quando a sombra dele caiu sobre seu trabalho. Posso sentar? May o estudou por um momento. Então ela assentiu. Vren sentou-se à sua frente. Ele parecia mais velho do que há 3 meses. Havia novas rugas em seu rosto cinzento e algo cansado em sua postura que não existia antes. Vim falar com você, ele disse. Pensei no que aconteceu durante muitos dias. E ouvi o words. Você não me deve nada. E ouvi o trufe. Vren cruzou os forenhas sobre a mesa. Eu permiti que aquela partida continuasse porque queria ver você quebrado. Eu acreditava que sua espécie era fraca. Eu acreditava que os humanos tinham de alguma forma enganado a coalizão, concedendo-lhe um status que você não merecia. Queria que Rekka provasse isso na frente de todos. May listened without expression. Eu estava errado, Vren continuou. Errado sobre o que significa fraqueza. Errado sobre o que é a humanidade. Errado sobre muitas coisas, ele fez uma pausa. Tenho conversado com outras pessoas desde então. Oficiais militares, diplomatas, estudiosos que estudam diferentes espécies. Eles me ensinaram coisas que eu não sabia. Que coisas? Vren se inclinou para a frente. Eles me disseram que os humanos evoluíram como presas e que foram caçados por criaturas maiores e mais fortes do que você durante milhões de anos. Que você sobreviveu não por ser mais forte, mas por ser inteligente, por aprender onde atacar. Transformando sua fraqueza em outra coisa. Isso é verdade. Disseram-me que toda criança humana aprende a lutar não porque é violenta, mas porque espera violência. Você se prepara para inimigos que não pode derrotar apenas com força. A voz de Vren ficou mais baixa. Eles me disseram que você não é o ser humano mais perigoso desta academia, que os outros são piores, que você foi escolhido em parte porque poderia mostrar misericórdia. Isso também é verdade. Vren recostou-se. Hello looked like someone was in understanding of the old had been shaking and rebuio. Passei 50 anos como guerreiro, disse ele lentamente. Treinei milhares de alunos. Achei que entendia o combate. Achei que entendia a força e a fraqueza, mas não entendia os humanos. Mai fecha o livro que estava lendo. Ela cruzou as mãos de uma forma que refletia a pose dele. Você entende algo agora que não entendia antes? That is growth. Minha avó diria que o crescimento é a única vitória que importa. Sua avó? Ela me ensinou as coisas que usei contra a Vrekka. Ela era muito velha e muito sábia. Ela morreu 2 anos antes de eu vir para cá. A voz de Mai suavizou-se ligeiramente. Ela costumava dizer que lutar não é uma questão de força. Trata-se de precisão, de saber exatamente quanta força usar e onde aplicá-la. Anione quem destrói. A habilidade está em controlar a destruição. Vren nodded slowly. Quando você desativou Vrekka, você poderia tê-lo matado. Sim, 3 vezes em menos de 4 segundos você optou por não fazê-lo. Sim, por quê? Mai ficou quieta por um momento quando respondeu, sua voz estava pensativa. Matar é fácil para os humanos. Too easy perhaps. Nossa história está cheia de mortes. Guerras, assassinatos, acidentes e desastres. Matamos mais pessoas da nossa espécie do que qualquer predador já nos matou. Ela olhou diretamente para Vren, mas matar nos assombra.
We drew about it sentimos culpa, vergonha e horror mesmo quando o assassinato foi necessário. Outras espécies não parecem sentir isso tão fortemente. Para nós, é uma ferida que nunca cicatriza totalmente. Isso soa como fraqueza. Talvez seja, mas talvez também seja força. Mas Milledslidel. Como odiamos matar, trabalhamos arduamente para encontrar outras maneiras. Desenvolvemos técnicas que desabilitam em vez de destruir. Criamos leis e sistemas para prevenir a violência. Ensinamos aos nossos filhos que lutar deve ser a última escolha, não a primeira. Ela se inclinou para a frente. Eu poderia ter matado Vreca sem nenhum esforço. Naquele momento em que ele agarrou meu braço, eu vi os 3 caminhos que levaram à sua morte. Escolhi um 4º caminho que levou à sua sobrevivência. Eu escolhi isso porque matá-lo teria danificado algo dentro de mim. Algo que importa mais do que a vitória. Vren ficou pensando nisso por um longo tempo. A biblioteca estava silenciosa ao redor deles. Outros alunos notaram a conversa, mas mantiveram distância. Agora entendo, disse Vren finalmente, ou começo a entender. Sua espécie não é gentil porque você é fraco. Você é gentil porque deve ser. Porque a alternativa é terrível demais para ser aceita. Sim, Maya assentiu. Os humanos que abraçam a violência sem restrições tornam-se monstros. Já vimos isso muitas vezes em nossa história. Então construímos restrições. Ensinamos controle. Fazemos da gentileza uma escolha que deve ser feita repetidamente todos os dias. E quando a escolha se torna muito difícil, quando a contenção falha, a expressão de Mai fica muito quieta. Então você vê do que a humanidade é capaz quando deixamos de ser gentis. Não é algo que alguém deveria querer ver. A conversa terminou aí. Vren se levantou e acenou com a cabeça para ela com algo que poderia ser respeitoso. Então ele se afastou e não olhou para trás. Mai voltou aos estudos. Mas alguns minutos depois ela foi interrompida novamente. Uma jovem taratiana estava parada, nervosa, na beira da mesa. Ele era menor do que a maioria de sua espécie, com escamas verdes claras e olhos que se desviavam quando ela olhava diretamente para ele. Ela o reconheceu. Ele tinha sido um dos alvos de Reca antes de ela chegar. Um dos alunos que teve sua comida levada e seus pertences quebrados. Sim, ela disse. O jovem Tarati engoliu em seco visivelmente. Lamento incomodá-lo. Eu sei que você provavelmente quer ficar sozinho. Todo mundo diz que você prefere ficar sozinho, mas eu queria te perguntar uma coisa e não tive coragem até agora. Mas esperou, você me ensinaria? As palavras saíram com pressa. Não lutar como você luta. Eu sei que isso leva anos e não sou humano e provavelmente não conseguiria aprender de qualquer maneira. Mas talvez apenas alguns princípios básicos. Como se movimentar, como evitar ser agarrado, como não ter tanto medo o tempo todo. Ele olhou para seus pés. Sua voz caiu para quase um sussurro. Estou cansado de ter medo. Mai o estudou por um longo momento. Ela pensou em tudo o que aconteceu desde que chegou à academia. O ódio, o assédio e a luta que mudaram tudo. Ela pensou no que sua avó lhe ensinara e no que significava transmitir esse ensinamento. Então ela moveu os livros para um lado da mesa e abriu espaço ao lado dela. Sente-se, ela disse. Diga-me seu nome. O jovem Taratian sentou-se com uma expressão de descrença e esperança crescente. Meu nome é Krevik. Obrigado. Muito obrigado. Não me agradeça ainda. Isto será difícil. Você vai querer desistir muitas vezes. Eu não vou desistir. Vamos ver. Mai abriu uma nova vitrine e começou a esboçar os princípios básicos que lhe ensinaria. Primeiro você deve entender que lutar não significa ser mais forte que seu inimigo. Trata-se de conhecer a si mesmo. Suas limitações, suas capacidades. O que você está disposto a fazer e o que não está disposto a fazer, eu entendo. Não, você ainda não entende, mas entenderá. Do outro lado da biblioteca, os alunos assistiram à cena estranha. Um humano ensinando um taratiano, uma ex-vítima ajudando outra ex-vítima.
Não era o que alguém esperava, mas os humanos tinham um jeito de fazer coisas inesperadas. O relatório oficial do incidente da academia permaneceu confidencial por muitos anos. Mas as histórias se espalharam de qualquer maneira. Não são histórias sobre força, velocidade ou ferocidade humana. Histórias sobre algo totalmente diferente. Histórias sobre uma espécie que media força e frações e que tratava a violência como um bisturi e não como um martelo. Que escolheu a misericórdia não porque fosse fácil, mas porque era difícil. A galáxia presumiu que a humanidade era inofensiva porque era gentil. Estava começando a entender que eles eram gentis porque estavam se esforçando muito para ser e isso fazia toda a diferença.